Alô você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo garante mais 155 milhões em acordos com o patrocinador. Flamengo publica balanço de 2023 com números espetaculares e provoca inveja aos rivais. Dominante, o Flamengo vence o São Paulo pelo NBB. Tite aprova e Flamengo tem nova opção para a lateral direita. Defensor tem passagem pela Juventus da Itália. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo demonstrou mais uma vez a força do seu elenco e atropelou outro adversário pelo Novo Basquete Brasil na noite dessa quinta-feira. No Maracanãzinho, a equipe comandada por Gustavo Conte venceu o São Paulo por 88-78 em jogo válido pela 32ª rodada da fase de classificação. Em noite mágica do pivô Mike, que assumiu o garrafão e teve maior minutagem após a lesão do titular Devon Scott, o Flamengo não deu chances para o São Paulo. O camisa 8 não tomou conhecimento dos pivôs adversários e terminou a partida com incríveis 18 pontos e 3 rebotes em apenas 26 minutos na quadra. O Flamengo contou com mais uma grande atuação do experiente Olivinha. Ídolo histórico do clube, o ala pivô de 40 anos anotou 20 pontos e 6 rebotes. Balbi, com 18 pontos e 5 assistências, também teve ótima atuação. Com o resultado, o Flamengo alcançou a terceira vitória consecutiva e definitivamente deixou para trás a derrota para o Bauru no dia 19. De lá para cá, além de bater o Paulistano e o São Paulo, no Rio de Janeiro, o Flabasquete também amassou o Franca fora de casa. O Flamengo segue na liderança isolada com 27 vitórias em 32 jogos. Produção coloca aí os números da vitória do Flamengo. Primeiro quarto, 30-23. Segundo quarto, 22-21. Terceiro quarto, 22-14. E quarto, 14-20. Destaques individuais. Olivinha, 20 pontos, 6 rebotes. Mike, 18 pontos, 3 rebotes. Franco Balbi, 18 pontos, 5 assistências. Gui Deodato, 10 pontos e 3 rebotes. Didi, 9 pontos, 6 rebotes e 2 assistências. Agora o Flamengo viaja para encarar o Unifacis. As equipes se enfrentam no próximo domingo na Paraíba por mais uma rodada do NBB. O jogo está marcado para as 16h30, horário de Brasília, e vai ter transmissão ao vivo para todo o Brasil do Sport TV. O Flamengo publicou nesta quinta-feira o seu balanço do ano de 2023 e os números financeiros são simplesmente impressionantes. O Mengão deve apenas 48 milhões de reais. A receita operacional bruta bateu recorde, chegando a 1,37 bilhão de reais. Mesmo sem a venda de jogadores, a receita recorrente foi de 1,07 bilhão de reais. Enquanto torcedores do Flamengo comemoravam, os rivais perderam a linha nas redes sociais. Olha aí, posts pipocaram logo em seguida a divulgação do balanço bilionário do Flamengo. Em todos eles, torcedores rivais tentam desesperadamente desqualificar a revolução financeira que o Flamengo vive desde 2013. O rubro-negro hoje é um clube europeu em território brasileiro. Inclusive, nos quesitos Match Day e faturamento comercial, o Flamengo está entre os 20 maiores clubes do mundo. Um dos posts que mais viralizaram nas redes sociais faz uma acusação descabida e, por conta disso, é até engraçada. As receitas de Match Day do Flamengo em 2023 chegaram a 48 milhões de euros, colocando o clube na 17ª posição global. O usuário do X, Vinícius Arouche, que se declara advogado e sócio proprietário do Vasco, achou o motivo. Disse ele, aspas, o diferencial é jogar todas as partidas no Maracanã. É uma vantagem patrocinada pelo Estado. O advogado esqueceu de mencionar que o Flamengo assumiu o Maracanã em 2019, quando o estádio estava abandonado há anos e que o Flamengo era e ainda é o único clube carioca com saúde financeira para fazê-lo. Mais de 100 milhões de reais já foram investidos no estádio. Enquanto o Vasco e Fluminense ganharam os terrenos dos seus centros de treinamentos da Prefeitura do Rio de Janeiro, o Flamengo comprou o seu terreno em 1984 com o dinheiro da venda do Zico
Enquanto o Botafogo recebeu um engenhão de presente da Prefeitura do Rio, o Flamengo precisou investir milhões no Maracanã. E antes disso, teve que ir jogar lá na Ilha do Urubu, na Ilha do Governador. O Flamengo é hoje uma potência financeira, pois cortou na própria carne durante anos até que pudesse voltar a investir. Se a dívida atual é de apenas 48 milhões de reais, é porque um trabalho sério de uma década está dando muitos resultados. Os rivais que precisaram vender o futebol para terceiros, resta chorar e criar teorias da conspiração. E preparem-se, pois em 2024 o Flamengo vai dever menos ainda do que uma família de classe média. E esse balanço de 2023 detalhou quanto o clube tem a pagar e quanto tem a receber por transferências de jogadores. A diferença é de cerca de 137 milhões de reais. No total, de acordo com o balanço, o Flamengo ainda precisa pagar 303,7 milhões pela contratação de 9 jogadores nas últimas temporadas, sendo que 155,2 milhões de reais têm que ser pagos ainda em 2024 e 148,4 milhões a partir de 2025. Já o valor a receber é de 166,4 milhões pela venda e mecanismo de solidariedade da FIFA, revenda de 11 jogadores, sendo de 92 milhões de reais ainda em 2024, ou seja, a diferença entre o valor a pagar e o valor a receber nesse ano é de 63 milhões de reais. Curiosamente, exatamente o valor que o Flamengo deve receber de adiantamento aí do novo contrato da TV Globo. Aí eu te pergunto, é ou não é outro patamar? Alô, antes, ai, chorar na cama que é lugar quente, meus filhos, pra cima deles, Mengão! O Flamengo tem mais um desfalque para a primeira partida das finais do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, porque não vai poder contar com o lateral direito Wesley, que sentiu uma lesão no adutor direito no treino dessa quinta-feira. E com isso, ele já iniciou o tratamento e não vai estar disponível para a partida de sábado no Maracanã. Segundo o portal Mundo Rubro-Negro, a lesão do Wesley preocupa, foi de grau 2 e exige até 2 semanas fora dos gramados para tratamento. Esse será o terceiro jogo em que o lateral direito perde desde o final da Taça Guanabara. Camisa 43 já havia ficado de fora do jogo contra o Madureira no dia 2 de março e na primeira semifinal contra o Fluminense no dia 9 de março por problemas musculares. A boa notícia é que o chileno Pulgar foi a campo com o grupo de jogadores e está mais perto do que nunca de voltar a jogar nesse sábado. O técnico Tite deve repetir a escalação que os torcedores do Flamengo já se acostumaram a ver em campo, com Rossi, Varela, Fabrício, Bruno, Léo Pereira, Ayrton, Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Vale lembrar que o Flamengo chega à sua 6ª final consecutiva em busca do 4º título estadual desde 2019. Depois de eliminar o Fluminense na semifinal, agora tem amplo favoritismo sobre o Nova Iguaçu, que eliminou o Vasco na outra semifinal. A marca Zé Delivery, empresa especializada em entrega de bebidas da Ambev, tornou-se a nova patrocinadora do Flamengo. A sua logo será exibida no meião de futebol profissional até o final de 2025, em troca de 11 milhões de reais. E, além disso, as partes estão em negociação para uma possível exclusividade que poderia render mais 15 milhões ao Flamengo. Conforme informações do jornalista Lauro Jardim, do Globo, o Flamengo e a Ambev estão discutindo a venda e a exposição de chopp e outras bebidas da empresa, tanto alcoólicas quanto não alcoólicas, na sede da Gávea e no centro de treinamento do Ninho do Urubu. A proposta é que essa exposição seja feita de forma exclusiva. Se o acordo for fechado, o Flamengo receberia o adicional de 15 milhões de reais. Se os 11 milhões provenientes das meias estão assegurados para o futebol, ainda há recursos da Ambev destinados a outras áreas do clube. Afinal, mais de 10 milhões serão direcionados para os esportes olímpicos, enquanto 5 milhões serão destinados à Flá TV. Isso significa que, nesse primeiro momento aí, a marca investirá um total de 26 milhões de reais no Flamengo, com validade até 2025.
Para o futebol, através do Meião, o pagamento vai ocorrer em 4 parcelas. A primeira delas acontece no 1º de maio, com 35% do valor. Depois o Flamengo vai receber mais 15% em 1º de agosto. A terceira vai ocorrer apenas em 1º de maio de 2025, com os outros 35%. Por fim, 15% em 1º de agosto de 2026. O Zé Delivery da Ambev vai fazer a sua estreia no uniforme do Flamengo no próximo sábado contra o Nova Iguaçu, na primeira partida da final do Campeonato Carioca. O Flamengo está prestes a disputar a ida das finais do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, mas o treinamento durante a pausa da data FIFA foi focado na parte física. O Tite decidiu minimizar os trabalhos táticos mesmo perto da decisão e deu prioridade ao condicionamento físico do elenco. A final desse sábado marca o início de uma sequência pesada de viagens e jogos que vão até o final de maio. O Flamengo vai disputar 18 jogos em 60 dias, o que representa aproximadamente um jogo a cada 3 dias. Partidas que incluem também 2 jogos na altitude pela Libertadores, jogo do Brasileirão e estreia na Copa do Brasil. Esses jogos envolvem muito desgaste, não só pelo nível, mas também pelas longas distâncias que o time vai ter que percorrer. A informação é dos jornalistas Bruno Braz e Luiz Assá, do UOL. Os treinos sob o comando do preparador Fábio Macheridian, aliás, já visam o primeiro jogo acima do nível do mar. Na próxima terça-feira, entre os jogos do Carioca, o Mengão tem compromisso contra o Milionários na altitude de 2.600 metros em Bogotá, capital da Colômbia. Considerado especialista, ele entende que a parte física é ainda mais importante em jogos fora das condições comuns. A sequência do time carioca começará no final do Campeonato Carioca e acaba no fim da fase de grupos da Libertadores, no dia 28 de maio. No entanto, o período até o dia 12 de maio concentra os jogos teoricamente mais difíceis que o time vai ter, com destaque para a viagem a La Paz, a 3.640 metros acima do mar, entre jogo contra o Palmeiras em São Paulo e o clássico contra o Botafogo aqui no Rio. Produção, coloca aí os próximos jogos do Mengão. Dia 30 de março, Nova Iguaçu e Flamengo pelo Campeonato Carioca. Dia 2 de abril, Milionários e Flamengo pela Libertadores. Dia 7 de abril, Flamengo e Nova Iguaçu, Carioca. Dia 10/4, Flamengo e Palestino pela Libertadores. 13, 14 ou 15, Atlético Goianiense e Flamengo pelo Brasileirão. Dia 17 ou 18, Flamengo de São Paulo pelo Brasileirão. Dia 20 ou 21, Palmeiras e Flamengo Brasileirão. Dia 24/4, Bolívar e Flamengo pela Libertadores. Dia 27 ou 28, Flamengo e Botafogo pelo Brasileirão. Dia 1º de maio, estreia na Copa do Brasil. Dia 4 de maio, Red Bull, Bragantino e Flamengo Brasileirão. Dia 7 de maio, Palestino e Flamengo Libertadores. Dia 11 ou 12 de maio, Flamengo e Corinthians Brasileirão. E de acordo com o portal UOL, o Tite sequer começou a trabalhar o time titular para o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, que vai acontecer neste sábado durante a data FIFA. Com muitos jogadores importantes convocados para as suas seleções, o treinador utilizou os treinos táticos para trabalhar conceitos e não focou exclusivamente no adversário, mas a parte física. Com o retorno de Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Arrascaeta, De La Cruz e Vinha, o treinador indicou os 11 iniciais na atividade dessa quinta-feira e vai poder trabalhar com os jogadores à disposição. Lembrando que o Wesley está fora por contusão muscular, o Gerson se recuperando de cirurgia, o Gabigol está suspenso e o Pulgar vem voltando aos poucos aos gramados. O Tite ainda vai fazer mais um treino hoje, onde vai definir o time que vai enfrentar o Nova Iguaçu. Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali até ele ficar pretinho e pronto. Simples assim, muito obrigado! O Flamengo está faturando alto nos últimos anos. Em 2023 foram mais de 1 bilhão de receitas e a tendência é de um valor ainda maior em 2024.
novas assinaturas com o banco BRB podem render mais 155 milhões de reais. Os 3 contratos assinados entre as partes, que precisam da aprovação do Conselho Deliberativo na próxima segunda-feira para entrarem em vigor, terão um mínimo garantido ao Flamengo de 155 milhões de reais. Essa informação é do portal Mundo Rubro Negro. Essa quantia vai cair nos cofres do Flamengo pelos próximos 5 anos. O portal ainda revelou que a quantia pode ser ainda maior, já que tem o potencial de render muito mais nas próximas 2 décadas. Aspas, o Mundo Rubro Negro teve acesso aos contratos que solidificam a parceria iniciada em 2020. O primeiro e mais simples trata apenas do patrocínio do BRB ao Flamengo. Para expor a sua marca nas omoplatas, nos ombros das camisas do futebol masculino e feminino, profissional e da base, o banco vai pagar 25 milhões de reais anuais. O contrato tem validade de 2 anos e vai até março de 2026, escreveu lá o portal. O BRB deve ser comunicado até 1º de março de 2026 de qualquer oferta para ocupar os ombros a partir do mês seguinte. O acordo não retém uma renovação automática. O banco vai poder igualar os números das possíveis concorrentes. Em um segundo contrato, regulamenta o uso da marca do Flamengo pelo BRB para a venda de produtos bancários pelos próximos 5 anos. Assim, garantindo um pagamento mínimo de 15 milhões de reais anuais, aumentando aí conforme o número de clientes conquistados. Caso não seja renovado o acordo de patrocínio entre Flamengo e BRB, o valor mínimo anual passa para 25 milhões de reais. Nesses moldes, o Flamengo tem garantido pelo menos 25 milhões nos cofres durante 5 anos e 30 milhões extras nas próximas 2 décadas, num total de 155 milhões de reais. O BRB patrocina o Flamengo desde o meio de 2020 e pagou nesse período um total de 124,7 milhões de reais. Com os novos contratos, o total dessa parceria vai se aproximar de 280 milhões de reais. A lesão do Wesley foi mais séria do que parecia. Há pouco, o jornalista Vene Casagrande, do SBT Rio, informou que o lateral direito amargou uma contusão de grau 2 no adutor da coxa direita. Com isso, a tendência é que o ala de 20 anos fique no mínimo 2 semanas fora de ação. Consequentemente, o técnico Tite perde uma opção na defesa para as finais do Campeonato Carioca e para o início da Libertadores. De acordo com o jornalista, há pouco o Flamengo já tem uma saída. Tite vem observando o jovem paraguaio Santiago Campos. A ideia da comissão técnica do Flamengo é que o jogador de 22 anos seja o reserva imediato do uruguaio Varela. O defensor paraguaio disputou 2 partidas pelo Flamengo em 2024, ambas pelo Campeonato Carioca. Na época, o Tite e o elenco principal do Flamengo estavam na pré-temporada nos Estados Unidos, onde fizeram jogos amistosos. O Ocampos disputou os 90 minutos do empate por 1-1 com o Nova Iguaçu, curiosamente o rival do Flamengo na decisão do estadual, e 0-0 contra a Portuguesa da Ilha do Governador. O paraguaio chegou à Gávea em janeiro de 2022, temporada em que disputou posição com Wesley no Sub-20. Durante a Copa do Brasil daquela temporada, o Ocampos marcou um golaço de falta na goleada por 5-1 sobre o Aster do Espírito Santo. O lateral lembra muito o Varela, pois é capaz de jogar tanto por dentro quanto pelo lado direito. O Paraguai é mais técnico e considerado um bom batedor de faltas, como já externou nas suas divisões de base. O que também pesa a favor da escolha do Tite pelo Santi, como gosta de ser chamado no Flamengo, é por grande parte da sua formação ter sido feita na Juventus da Itália. Boa sorte para você, garoto. Tamo juntos. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão. Feliz Sexta-feira Santa para todos nós.